Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Olá, meu nome é Vitória e seja bem-vindo ao maior canal do Vitória no YouTube. Nesse vídeo vamos ouvir uma entrevista completa com Léo Condé, que detalha a reformulação do Vitória em correção de rota por acesso. Então assista esse vídeo até o final para dar uma atualizada nas notícias do Leão da Barra. Se você ainda não for inscrito em nosso canal, inscreva-se, pois iremos transmitir todos os jogos ao vivo do Leão, e os links serão postados aqui nos vídeos. Se você não for inscrito, não receberá os nossos vídeos a tempo para assistir ao jogo grátis. A propósito, deixe seu like para esse vídeo, isso ajuda muito o nosso canal. Então vamos para a reportagem. Beleza, eu queria começar já abordando justamente essa preparação até a Série B. Eu contei, deu quase 40 dias desde o último jogo contra o Ceará, né? O último jogo com o time principal do Vitória. Como é que você avalia essa preparação? O time para domingo, ele já vai estar com o nível de apresentação que você imagina para esse começo de Série B? Acho que vai precisar de mais um tempo ainda para encaixar melhor a equipe? Bom, Juan, a expectativa nossa, com certeza, é de apresentar algo melhor do que vinha apresentando, não resta a menor dúvida, até em razão disso que aconteceu essa reformulação pela qual o clube passou, né, dentro do elenco. A gente teve um período bom de preparação. No primeiro momento a gente entendia que precisava melhorar o aspecto físico. Eu acho que não em razão da comissão anterior ou do trabalho anterior ter sido mal feito, foi mais em razão de muitos atletas estarem chegando no meio da competição e não teve muito tempo para treinar. Então a gente aproveitou no primeiro momento para dar uma base física para aqueles que permaneceram e ao mesmo tempo no segundo momento entrosar os jogadores que chegaram. É claro que por mais que a gente treine, o jogo ele vai mostrando algumas situações e o conjunto, né, o entendimento do aspecto tático e o conhecimento um do outro vai vir com a sequência de jogos. A gente, é claro que é uma competição muito importante, é uma competição longa de 38 rodadas, mas a gente espera que desde o início a gente já apresente um bom futebol, uma equipe competitiva para a gente iniciar bem. Eu queria que você falasse do departamento médico do Vitória. A gente tem essa situação agora com o Thiago Rodrigues e com o Diego Fumaça. Como eles estão? Está tendo alguma evolução? Vão ficar quanto tempo fora? E se domingo você pretende já entrar com o Lucas Arcanjo ou com o Dalton? Então, Gabriel, a gente acaba com a sequência de treinos, a gente deu uma carga bem forte nos atletas para ter aquisição, né? E assim, acaba dentro das atividades, em algum momento ter algum problema de lesão, né? É claro que foi muito pouco, a gente aproveitou a maior parte, teve sim em algumas semanas aí desses 40 dias, assim, um ou outro atleta que ficou uma semana, 10 dias fora, mas pouco. De um modo geral, todos participaram normalmente dessa intertemporada. Realmente o Thiago sentiu o joelho, provavelmente não joga a estreia, mas a gente acredita que talvez na segunda rodada já tenha ele à disposição. Um jogador que com certeza veio para agregar muito com a sua experiência, vem com um acesso com o Vasco, jogando praticamente todos os jogos, e caso ele não jogue, eu vou manter o Lucas. O Dalton a gente sabe, tá no dia a dia, sabe o que ele fez na temporada passada, é um bom goleiro também, mas o Lucas, eu acho que ele carrega um pouco, talvez assim, a não boa temporada de anos anteriores aí, mas a gente no dia a dia, eu detectei nesse período que eu estou aqui no Vitória, eu enxergo nele um bom goleiro, um goleiro de bom potencial, e que assim, é normal, é porque no Brasil é tudo muito rápido, as avaliações são muito precoces, eu acho que assim, o Lucas, ele é um grande goleiro sim, tem todos os fundamentos, e assim, como todo goleiro acaba em alguns momentos cometendo algumas falhas, né? Uma posição assim muito específica e acaba quando erra sendo muito crucificado.
mas assim, eu acredito muito nele, no potencial dele, mostrou personalidade acima de tudo, mesmo com as críticas, ele nos últimos jogos, ele mostrou personalidade, eu gosto muito dele. E em relação ao Diego Fumaça, um jogador também que chegou, a gente acompanhou, se destacou no Campeonato Mineiro pelo Atlético, tem aquilo que a gente estava buscando, um jogador vivo, de muita marcação, que faz bem a proteção de zaga, dentro dos treinamentos ali, encaixou muito bem na equipe. Uma pena que no último jogo treino, com 20 minutos, ele acabou sentindo e provavelmente deve ficar fora da estreia e até mesmo da segunda rodada, mas a gente tem que buscar dentro do elenco. Chegou também o Matheus Trindade, tem o próprio Léo Gomes, o Marcos Antônio, que fez 2 bons jogos, né, contra o Bahia e contra o Ceará, então a gente tem peças também que a gente pode buscar com essa característica. Quando o Vitória passou por uma reformulação muito forte nesse período de intertemporada, se a gente pode dizer assim. Você teve uma participação, eu queria fazer duas perguntas em uma. Qual foi o seu grau de interferência, se a gente pode dizer assim, na montagem desse segundo elenco, dessas contratações? E lembrar aqui de uma entrevista que o Guto deu pra gente um tempo atrás, que ele fazendo análise da Série B, ele falou que a principal dificuldade da Série B é você ter fôlego até o final. Ele usou uma frase interessante assim: você precisa chegar no final do ano e não ter sede. Você ter o time ainda inteiro para poder disputar. Você é conhecido por você vem credenciado por boas campanhas com elencos mais humildes, com o Sampaio assim, financeiramente mais justos, mais corretos. Que grau de participação você teve e o que foi que você priorizou? Você priorizou um grupo que fosse mais focado, mais fechado, ou se tivesse um time com mais qualidade? O que é que te preocupa mais? Você tem um 11 muito bem feito, que lhe dê capacidade de ter os pontos, ou um elenco maior, menos tecnicamente, vamos dizer, tecnicamente um pouco abaixo, ou que lhe desse cancha suficiente para você chegar na 38ª rodada bem, cumprindo o objetivo? Então, Pedro, foi realmente um período bem complexo esse, né? No primeiro momento, assim, até buscando o clube com acesso, né, acaba mudando um pouco o perfil e contratou muitos jogadores no início do ano, né? Teve a saída do João, a minha chegada e também de muitos atletas. Então, assim, tudo e com uma série de jogos, né, sem ter muito tempo para treinar, digamos assim. E nesse período também teve a troca do diretor, a saída do Edgar, a chegada do Ítalo, mas assim, tudo que a gente fez teve a participação de todos, do treinador, do presidente, do diretor de futebol, não foi nada feito isolado, assim, por decisão de um ou de outro. Todos, assim, a gente conversou bastante, tem o setor de análise de desempenho do clube também, de análise de mercado, mas é claro que passou muito na mão do diretor, do Fábio, do treinador, passou na mão de todos aí essa busca. É claro que nesse momento da temporada, talvez seja um pouco mais difícil você buscar algumas peças dentro daquilo que eu penso de característica que eu gosto das minhas equipes. Mas assim, a gente aproveitou aquilo que eu gosto, que eu entendi da equipe com a qual quando eu cheguei aqui, e dentro da busca por esse perfil de atletas. Às vezes, de repente, um ou outro jogador que a gente gostaria de ter vindo, mas recebeu uma proposta melhor, ou de repente já estava fechado com algum outro clube, ou de repente pediu um valor muito alto. São situações normais, mas o clube se esforçou bastante para a gente ter um elenco competitivo, até porque eu pontuei muito isso, né? As duas últimas Série B que eu disputei pelo Sampaio, 2020 e 2022, 2021 eu tinha feito a Série C dirigindo o Novo Horizontino, mas assim, a gente chegou muito próximo do acesso e eu entendi que o entendimento da competição a gente tem, mas até pegando esse gancho aí que você falou do Guto, realmente é uma competição, a Série B é uma maratona, né? É uma competição que você vai alternar ali momentos dentro dela, mas é importante você chegar bem na reta final e você tem que ter um bom elenco. Não, às vezes, de repente, até por questão orçamentária, talvez eu tinha 15, 16 jogadores ali. Chega no momento que você tem problema de lesão, de cartão,
E aí a gente precisa de ter pelo menos 2 até 3 peças em determinadas posições. Então esse foi o cuidado que a gente teve. Hoje está com um elenco bem encorpado, toda posição nós temos no mínimo 2 jogadores. É claro que agora, naturalmente, os jogos, né, e principalmente os treinamentos vão mostrar, assim, uma base eu já tenho ela em mente, que vai estrear no domingo, mas ao longo da competição um ou outro jogador vai se destacando, é natural, e a gente tem que estar sempre respeitando o melhor momento de cada um, e aqueles que, eu falo muito isso com os jogadores no dia a dia, a gente fala assim, por questão de justiça, né, a gente tenta ser justo com eles, mas nem sempre é, porque às vezes de repente você tem 2 jogadores na mesma posição que tem boa qualidade, mas de repente você faz opção por um ou por outro por uma questão de estratégia ou preferência tática. Então tudo isso, e dentro da competição é importante também você ter alternâncias no aspecto tático, você ter uma base, não adianta no início ficar mudando muito, mas você estabelecer uma base de equipe, e ao longo da competição você ter alternâncias, porque as equipes vão se estudando, e é natural numa competição longa. Já que você falou sobre o aspecto tático, conceitualmente você pretende fazer algumas mudanças em relação ao que o Vitória apresentou nesse início de temporada, sobretudo naqueles últimos jogos seus? O Vitória, naquele momento, ele mudou o esquema, né? Você mudou para o 4-2-4, com jogadores mais de velocidade na frente. Queria saber se você pretende manter esse sistema para esse início de Série B, pretende fazer algumas mudanças, e talvez seja por isso também a escolha por Trellis como centroavante da equipe, um jogador mais móvel lá no ataque. Então, Juan, assim, no primeiro momento eu cheguei, a minha ideia era manter assim uma base que vinha jogando e com alguns ajustes, só que sem ter tempo para treinar. Então, as minhas equipes normalmente eu gosto que propõem o jogo, que marca no bloco alto e a gente tem a posse de bola. É claro que a partir do momento que a gente não estava conseguindo fazer isso bem, e ficou muito nítido depois daquele jogo lá contra o Nova Iguaçu, que foi simplesmente assustador, digamos assim, a gente mudou um pouco a dinâmica. Então, baixei um pouco as linhas e passamos a trabalhar com os jogadores de mais velocidade na frente, para aquele momento realmente pedir aquilo por não ter tempo para treinar. Então fizemos isso no Bavi contra o Ceará. Agora, com esse período que a gente teve de treinamento, igual você tem o centroavante, né, igual o Léo Gamalho, é um jogador que tem que ter bola, tem que ofertar a bola para ele. Então a gente procurou trabalhar em cima disso. É claro que também trabalhamos em cima daquilo que a gente terminou os jogos ali, para a gente ter alternância. Vamos partir no princípio daquilo que a gente acredita, mas a partir do momento, se não funcionar, nós temos que ter uma alternativa para mudar dentro do jogo ou dentro da competição. Eu gosto das minhas equipes, assim, como eu falo, propondo, mas é claro que a Série B, mais do que as suas ideias, os jogos, assim, eles têm uma variação muito grande, são várias nuances assim, de uma partida para outra, porque são perfis. Você vai jogar contra o Ceará em Fortaleza, é um tipo de jogo, né? O Ceará vai tentar jogar, vai ser um jogo mais aberto. Aí de repente você vai jogar contra o Criciúma em Santa Catarina, é outro tipo de jogo, já é um jogo mais brigado, mais pegado, e vai jogar em casa, dependendo do adversário que vem, vai vir fechado, você vai ter que ter paciência para furar o bloqueio. Então você tem que ter uma maneira de jogar, mas sabendo que dentro do jogo você tem que alternar, dentro de cada partida, em casa, fora, você tem que alternar. É uma competição assim, muito dinâmica, com vários aspectos que você tem que trabalhar em cima deles. Você falou agora há pouco que o Vitória chega a ter 2 ou 3 jogadores na mesma posição. Como você lida com isso? Por exemplo, o Léo Gamalho e o Trellis. Como que funciona essa sua gestão de elenco? Olha, são 2 jogadores assim, com características diferentes, né? E até assim, dentro do clube, o Trellis já vem desde o ano passado, foi um jogador importante no acesso. O Léo chegou com um histórico muito bom aí pela última passagem dele no Coritiba. E também agora ganhamos, né, mais uma peça que chegou, que é o Helder, que fez um grande campeonato baiano pela Jacuipense. Também ele é meio que uma mescla dos dois ali. Então, assim, são peças importantes. A gente nunca tive problema, já são 21 anos como treinador de futebol, já como treinador profissional há 13 anos. Então, assim, eu sempre procuro ser o mais claro com eles possível, assim, bem
bem, como eu falei agora há pouco, a gente tenta ser justo, nem sempre mas assim, a partir do momento que você tem um tratamento direto, reto com os jogadores, eles respeitam e assim, a gente vai sempre fazer opção naquilo que é melhor para a equipe, né? É claro que a gente entende, respeita o passado de cada um deles, eu dentro do futebol, o que eu fiz para trás é importante, me trouxe até o Vitória, mas o que vai me manter aqui no Vitória é em cima daquilo que eu produzi e fizer aqui dentro. Então, assim, com os atletas não é diferente, é muito em cima daquilo que eles produzirem no dia a dia, nos jogos. É claro que vai ter um momento ou outro ruim de qualquer jogador, uma partida ou outra ruim, e se a gente entender que faz parte do processo que a gente tem que manter determinado atleta, a gente vai manter. Mas, ao mesmo tempo, também, em momento algum, eu vou ser omisso se eu entender que tem que trocar A, B ou C, a gente vai sempre fazer aquilo que é o melhor para o clube. Quando eu queria que você falasse um pouco como é que está a sua relação, você falou aqui antes, está saindo pouco, porque tem pouco tempo, a relação com a torcida do Vitória. A torcida do Vitória viveu momentos de altos e baixos ao longo dos anos, teve um afastamento, falava muito aqui, né, Juan, nos anos anteriores aqui, 19, 20, até 21 mais ou menos ali, um afastamento muito grande, o torcedor do Vitória ficou distante do time, porque o time também não se mostrava simpático à vinda da torcida. No ano passado o torcedor chegou muito junto, mas muito junto, você deve ter visto, lotou jogos na Série C, enfim. De novo esfriou um pouquinho essa relação agora, no começo do ano, por conta dos resultados, natural que isso aconteça. Como é que está essa sua relação? E como é que você está lidando com a pressão? Assim, você tem boas campanhas para o tamanho do Sampaio Corrêa, 5º lugar, 6º lugar, isso é bom para o Sampaio Corrêa. Para o Vitória, hoje, 5º lugar, 6º lugar, seria uma decepção, porque o Vitória trabalha o ano dele todo para o acesso. Como é que você está lidando com essa pressão? E se essa pressão já chegou até você, através de torcedor, com cobrança e tal, como é que você está lidando com isso tudo? Já é muito tempo que eu trabalho com futebol e assim, trabalhei muitas equipes de interior, né? E assim, a gente sempre obteve êxito, bons resultados. E também dirigi equipes de capital, não só o Sampaio, como o CRB, Paysandu, Goiás e agora o Vitória. A gente sabe que tudo vai aumentando a proporção, tanto de cobrança como também de apoio, né? Por isso, o motivo, assim, quando terminou a Série B o ano passado, precisava ficar um pouco com a família, mas também queria aproveitar a oportunidade de tentar dar um salto na carreira, de buscar alguma coisa maior, um clube, com todo respeito ao Sampaio, mas um clube que tem uma estrutura maior, um investimento maior, para a gente não só bater na trave, não que o Sampaio não possa alcançar um acesso, mas a possibilidade maior de alcançar esse êxito aqui no Vitória acaba sendo maior. Então, assim, o torcedor... não tem como eu falar nada do torcedor, porque a gente, apesar de chegar aqui há pouco tempo, a gente não entregou nada, né? Agora sim, a partir desse momento, a gente espera entregar bastante para o torcedor, uma equipe organizada, uma equipe competitiva, não tem o controle do resultado, tem controle do trabalho, tem controle daquilo que a gente faz, e eu acredito muito que a partir do momento que você faz, outra coisa que eu passo muito para os jogadores, a partir do momento que você consegue entrar para jogar com uma equipe organizada, com uma equipe competitiva, com uma equipe que se impõe perante o adversário, de repente você não vai ganhar todos os jogos, mas você vai estar sempre mais próximo de vencer do que perder. Então é isso, em cima disso que a gente vem trabalhando. E eu não tenho dúvida nenhuma, a partir do momento que a gente entregar uma equipe organizada, uma equipe competitiva, o torcedor vai vir junto, o torcedor é passional, é uma torcida apaixonada, e o ano passado, eu acho que isso foi determinante na Série B, principalmente para Cruzeiro, Grêmio, Vasco, as torcidas, assim, o Cruzeiro nos 2 anos sofreu nos 2 anos anteriores, né? Teve também um ano que não teve torcida, que foi o ano da pandemia, depois abriu um pouco na reta final de 21, mas a torcida do Cruzeiro abraçou mesmo o projeto, a do Vasco nem se fala. O Criciúma, que subiu também da C, né, uma equipe também que tem uma certa tradição no interior de Santa Catarina, então assim, subiu todos os jogos, casa cheia, e eu tenho certeza que a torcida do Vitória vai fazer a diferença ao longo da Série B aí, vai estar presente, vai estar acompanhando a equipe. Agora, cabe muita gente também mostrar dentro de campo, como eu falei, uma equipe competitiva e organizada. Você falou de cobrança, né, pressão de torcida. Antes você tinha falado até sobre o Lucas Arcanjo, que carrega muito o que foi feito, o histórico recente dele, de falhas, e por isso ele ficou marcado algumas vezes por conta disso.
você tem no elenco também outros jogadores que também passam por essa situação de... A gente sabe que tem potencial, mas no Vitória não consegue render, né? O caso do João Vitor, por exemplo, que foi alvo do Guarani para a Série B também, interesse do Guarani. Como é que você trabalha a mente desses jogadores? Né? Esses jogadores que o Vitória tem certeza que tem potencial, mas que no clube não conseguem render o que se imagina que podem render. Aí tem o João Vitor, tem o Lucas Arcanjo, o Eduardo vem em má fase, jogadores também formados na base, alguns deles. Então, assim, a gente, como eu falei agora há pouco, o futebol brasileiro é tudo muito instantâneo, as avaliações. É claro que assim, parte muito da convicção nossa, daquilo que eu estou vendo no dia a dia. Então, se eu tiver entendimento que determinado atleta tem potencial, tem condições de dar a volta por cima, um exemplo disso, na minha concepção, é o João Vitor, que é marcado, assim, cobrado pela torcida, mas o que eu acompanhei do João Vitor ano passado, na Série B do Brasileiro, jogando pelo Guarani, ele foi muito bem, foi um dos principais zagueiros. Então, assim, e no dia a dia tem se mostrado um bom jogador. Então, assim, eu vou tentar trazer ele, recuperar ele perante ao torcedor. Mas mais do que perante ao torcedor, eu tenho que ter convicção de que ele vai me ajudar dentro da equipe. Então, e outra coisa, eu não sou teimoso e se eu entender que chega num determinado momento que o atleta não consegue corresponder, eu não vou ficar insistindo. Mas quando também eu entender que o jogador tem potencial e tem condições de dar a volta por cima, nós vamos abraçar o jogador e tentar recuperar. E futebol, a gente acompanhou isso, não só aqui no Vitória, como em várias outras equipes, de jogadores muito contestados e depois conseguiram dar a volta por cima. Eu me lembro, assim, muito claro, assim, eu trabalhava na base do Atlético Mineiro e estava em Belo Horizonte em 2002, o Alex Meia, a torcida do Cruzeiro, mas o Alex era odiado pela torcida do Cruzeiro, mas odiado mesmo. 2003 foi quando foi o melhor jogador do país naquele ano ali. Então, assim, são coisas que acontecem. O torcedor, ele é passional. Agora, é claro que às vezes, de repente, tem determinado jogador que não consegue produzir em determinado clube, as coisas não acontecem e não adianta ficar insistindo. Eu acho que é melhor para todo mundo. Já chegou para você também assim, professor, não estou conseguindo, não dá, já chegou nesse... É difícil, são percepções que a gente tem de dia a dia, né? Mas assim, especificamente aqui no Vitória, não, a gente percebe que alguns jogadores que são um pouco mais cobrados, contestados, que eu entendo que tem assim alguma condição de dar a volta por cima, a gente vai insistir. Caso contrário, a gente chega, conversa com o jogador, talvez é melhor você buscar novos ares, buscar uma outra situação, mas assim, eu tenho certeza que é o que normalmente acontece. Se o jogador conseguir dar uma resposta positiva, o torcedor vai entender. Dessas contratações de agora, nos treinos, qual jogador te surpreendeu positivamente? Eu queria que você falasse um pouco das características desse jogador específico. Bom, Gabriela, assim, não sei se foram tantos, né? Não sei se eu vou conseguir dar uma passada em todos aqui, mas assim, de um modo geral, assim, 2 atletas chegaram muito bem, né, e muito motivado, diga-se de passagem. O Giovanni Augusto, que é um meia, tem muita qualidade. O Giovanni tem até um fato curioso, eu que aprovei ele no Atlético Mineiro, na base do Atlético, depois ele seguiu a carreira dele no Atlético, Vasco, Corinthians, passou por grandes clubes, é um jogador de muito potencial, próximo da área ali. Ele tem a facilidade muito grande de achar o passe, o penúltimo passe, né, que a gente fala ali. É um jogador que também cuida bem da bola, deixa a defesa respirar, a bola entra nele, ele segura, protege. É um jogador que vai, com certeza, nos ajudar bastante. O Wagner Leonardo, que é um zagueiro que a gente queria, um zagueiro canhoto para fazer a construção, a saída de bola ali é interessante. Em alguns momentos, você entrar com o volante e soltar um pouquinho o zagueiro na condição ali para surpreender o adversário, fazer superioridade pelo lado do campo. É um jogador que eu acho que pode nos ajudar bastante. O Diego Fumaça, o Zé Hugo, que fez um bom campeonato paulista pelo Santo André, também chegou bem, é um jogador que a gente queria e buscava, um jogador de velocidade, de drible, também chegou muito bem. Entre outros, assim, o que eu falei, talvez eu vou ser injusto aqui com o outro, mas assim, a maioria chegou bastante motivada, eu tenho certeza que vai dar um acréscimo
de qualidade muito grande. O Helder, que está me surpreendendo, uma semana só de treino, ele jogou muito pelo lado do campo, né, que o Jacuipense jogava com o Jean de centroavante, ele pelo lado, mas conversando com ele, a posição de origem dele é centroavante, e ele é um jogador que ataca muito a última linha ali, ataca a profundidade, é um jogador que eu tenho certeza também que vai nos ajudar bastante. Como é que está de tempo aí? 25 minutos. Eu queria fazer. Dá pra seguir, Eu queria fazer duas perguntas. Eu tinha uma em mente, mas você falando agora me veio outra aqui. Depois eu vou guardar essa para depois. Eu queria que você contasse, quando você fala de futebol, você muda até o seu tom. Você se empolga, um cara assim. Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história do futebol, como foi que você chegou até chegar ao Vitória, como foi que você foi conduzindo, assim, ter essa paixão, assim. Dá para perceber, tem treinador que gosta mais de uma coisa, nitidamente você gosta de futebol, né? De futebol. Verdade, assim, vou tentar dar uma resumida aí, né, que foi tudo muito empírico, né, eu sempre gostei muito de futebol, tentei jogar nas categorias de base, não deu certo, aí falei, vou fazer educação física, e comecei nas escolinhas de futebol do Tupi, o time da minha cidade, Juiz de Fora. E aí ele passou um treinador no profissional do Tupi, que até faleceu esse ano, eu tenho muita gratidão, porque ele foi muito importante na minha carreira, que é o Jair Bala. O jogador jogou no Flamengo, no Santos, e foi ídolo lá no América Mineiro. E aí ele era o treinador da equipe principal do Tupi e acompanhava o meu trabalho nas escolinhas ali. Quando ele foi convidado para ir para o América Mineiro como coordenador da base do América Mineiro. Aí ele me levou para treinar o juvenil do América. Aí eu fiquei no América Mineiro na base de 2001 a 2006, treinei o juvenil e juniores do América. Aí teve um ano que a gente ganhou o campeonato, nós ganhamos um torneio na Alemanha e fui campeão mineiro de juniores. Aí o Ney Franco treinava o júnior do Cruzeiro e o Marcelo Oliveira treinava o júnior do América. Eu, muito novo, conquistei o título mineiro, o Ney Franco o Cruzeiro e o Marcelo Oliveira o Atlético. Eu, muito novo, conquistei o título mineiro dirigindo o América. Aí recebi o convite para ir para o Atlético. Aí fiquei 3 anos na base do Atlético e comecei em 2009 a treinar a equipe profissional. Aí eu fui para o Tupi, novamente voltei para o Tupi, o time da minha cidade, fiquei 3 temporadas. Depois fui para Caldense, aí a gente fez a final do Campeonato Mineiro 2015, dirigindo a Caldense. Até teve o gol polêmico do Jô lá, a gente ia ser campeão mineiro invicto. Aí a partir daquele momento eu saí de Minas, né? Aí tive a oportunidade, fui rodando, trabalhei Sampaio Correia, CRB, Goiás, Paysandu. Fui para o interior de São Paulo, onde fiz bons trabalhos também ali no Botafogo de Ribeirão. A gente conseguiu subir o Botafogo da C para B em 18. Depois Novo Horizontino também em 21. A gente ganhou o título do interior, subiu a equipe. No CRB também a gente fez um trabalho legal lá, a gente conseguiu o título estadual. Mas os últimos 3 anos, realmente, para essas 2 campanhas no Sampaio, título estadual, boas campanhas também no Novo Horizontino, acabou, eu acho que de uma certa forma, despertando o interesse de grandes clubes, e foi onde que recebi essa proposta do Vitória. E conceitualmente, qual treinador você acompanha, gosta mais? Futebol, assiste futebol de outros países? O que é que você vê de interessante? Então, é uma pergunta que sempre me fazem, né? Qual o treinador? Eu tento assim, desde o início eu sempre fui muito curioso, né? Ficava ali na base do América, do Atlético, acompanhando os profissionais que ali passavam, né? Na América, o finado professor Carlos Alberto Silva ficava sempre acompanhando, né, a experiência, a condução dele ali com o grupo. No Atlético, vários treinadores passaram lá, Levir Coupe e tal. Então, assim, eu fui acompanhando ali aqueles treinadores que foram passando e tentando, assim, dentro daquilo que eu penso de futebol, e moldando, mas a gente sempre acompanha os grandes treinadores de futebol brasileiro, lá atrás Parreira, Luxemburgo, recentemente aí Tite, o Fernando Diniz. A gente vai vendo o que cada um tem de bom ali, o que a gente pode trazer para a nossa realidade, e também acompanha, assim, principalmente obrigação profissional nossa está acompanhando quase todas as divisões, né, para ver atletas e ver o que tem de bom. Agora, o final de semana aí, fiquei quase que o dia inteiro vendo jogos aí, as finais dos estaduais, né. Então, assim, desde um treinador estrangeiro, o Abel Ferreira, que vem apresentando um trabalho muito consistente no Palmeiras, até o Fernando Diniz, que é um amigo que também sempre apresenta coisas novas, né? O Fluminense muito bem estruturado, e futebol europeu também, sempre que posso, acompanho. E, como eu falo, também é uma alternância muito grande. Futebol não tem, assim, que às vezes
as pessoas gostam muito de cravar, essa é a melhor, antes era, esse é o melhor sistema de jogo, é o 4-4-2, o 3-5-2, várias equipes conquistaram o título jogando 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, não tem o melhor sistema, é o que ganha, o que se encaixa melhor para a equipe. Agora é muito em cima do modelo de jogo, né? Mudou assim, essa concepção dos últimos anos, o modelo de jogo. Então quando o Guardiola apresenta aquele time do Barcelona ali de posse de bola, de imposição, né, o tic-tac ali, todo mundo falou, pô, esse é o futebol moderno, tem que ser esse aqui. Aí de repente vem outras equipes jogando de uma maneira diferente, com transição, o Liverpool, né, como atacando a última linha, bola longa para os 3 de frente ali. Então o futebol, a essência, não, na minha concepção, a essência não muda, mas assim, ele está sempre surpreendendo, né? Não dá para você fechar num conceito e achar que aquele ali é o melhor. Então eu sou assim, não que eu tenha minha maneira, que eu gosto de trabalhar, mas a gente vai vendo ali algumas coisas que a gente pode ir sempre agregando dentro do trabalho. É muito se adaptar à característica do jogador que você tem à disposição? Também. Eu gostaria, assim, eu acho que todo treinador gostaria de repente, de você de uma temporada para outra, você manter uma base e mudar poucas peças. Porque você vai consolidando aquilo que você vai fazendo, que eu acho que hoje é o que o Palmeiras faz de melhor no país. O Palmeiras muda de uma temporada uma, 2 peças. Acontecia muito de equipes conquistar título e mudar quase. Os jogadores recebem propostas, saem do país. Hoje eu acho que é o grande segredo do Palmeiras é justamente esse, de manter uma base. E aí vem um trabalho consolidado. Então o ideal é você ter uma base de equipe e com o passar do tempo, porque é muita coisa para se trabalhar numa equipe, é muita coisa. Você organizar ali o básico ali defensivamente, isso é o mais fácil, mas assim, principalmente de propor o jogo, alternância, jogadas de bola parada, os jogadores têm o entendimento de cada jogo ali, o momento do jogo ali, é o momento da gente baixar um pouquinho, subir. Então assim, tudo isso faz é importante quando você tem os jogadores mais tempo trabalhando junto. Mas só que o treinador brasileiro, para responder de uma forma mais direta que você perguntou, o treinador brasileiro ele tem que ser camaleão, digamos assim, ele tem que se adaptar o mais rápido possível às situações que ele enfrenta, porque, assim, igual chega no Vitória, tem poucos jogadores que subiram ano passado, modificou muito. Agora já passou por um processo de modificação muito grande. Até eu conseguir colocar todas as ideias, leva tempo, né? Então, assim, mas a gente tem que meio que se adaptar ao que você tem em mãos ali. Não adianta você querer seguir. Eu quero que a minha equipe jogue assim, em transição, ou quero que tenha posse de bola, e às vezes, de repente, você não tem os jogadores com essa característica. A gente geralmente diz que é muito tempo, né? Você teve 39, 40 dias para preparar a equipe para a Série B, mas uma equipe completamente reformulada, 12 contratações só para a Série B, no ano já são 25 contratações, então, assim, é muito trabalho, né? É muito trabalho você ter que ajustar um sistema, uma forma de jogar para esses jogadores novos. Né? Exatamente. Assim, a gente tem que ter o cuidado, porque às vezes acaba soando como desculpa, né? Mas é um fato, é uma realidade. A gente vê o Flamengo, que foi campeão em 2019, e nesse período, quantos treinadores passaram lá, cada um com as suas ideias. Você vê que a equipe hoje, você vê assim, o Flamengo ele está sem o norte, e os jogadores que já estão lá há bastante tempo, né? Porque acaba modificando muito, modificando os conceitos. Eu me lembro, assim, só contar uma história bem rápida, assim, em 2018, dirigindo o Botafogo de Ribeirão Preto, no Campeonato Paulista, a gente tinha um time muito técnico, de muita posse de bola. O meio de campo era até... Muitos jogadores, talvez vocês vão lembrar. O Johnny, que é um volante que está no Bahia de Feira. O Danielzinho, meia do rival. O Dodô, o meia que jogou no Fortaleza. Sim. E trabalhou comigo no Atlético Mineiro. Era assim, um meio de campo muito técnico. A gente tinha muita posse de bola. A gente fez um bom Paulista. A gente saiu no mata-mata nos pênaltis para o Santos. Aí depois... Com a boa campanha, vários jogadores saíram. No segundo semestre, a gente foi buscar jogadores no mercado com aquela característica e não encontrou. A gente passou a ter um time de transição, um time de velocidade. A gente conseguiu o acesso da C para B com um time que tinha menos posse de bola. Era um time que jogava basicamente... Na mesma temporada. Na mesma temporada, a gente jogou de 2 maneiras diferentes. Então, o treinador brasileiro ele tem que meio que se adaptar àquilo que ele encontra, né? Rapidinho, Gabi, você que tá doida para encontrar uma notícia. Gabriel é viciado em notícia. Você acha que essa adaptabilidade, ao mesmo tempo, é bom para você ter variedade e tal, mas ao mesmo tempo você não dá continuidade no que você fala, o que você pensa de futebol não é aplicado. Você acha que isso é bom ou é mais prejudicial, essa cultura? Eu tento, assim,
tirar como positivo, que eu consigo, assim, pelo menos tenho conseguido me adaptar às situações. É claro que não é o ideal, às vezes tem dificuldade, como nesse início aqui, no Vitória, um início totalmente diferente daquilo que eu imaginava, mas é a realidade do futebol brasileiro. Mas, assim, o ideal mesmo é você participar de uma montagem de equipe, de uma pré-temporada, todo o contexto que envolve na formatação de uma equipe. Você falou dessa dificuldade, o Vitória contratou muitos jogadores. Hoje o grupo entende as suas ideias, a sua ideia já está implementada no grupo do Vitória. E se o elenco está fechado de fato para essa estreia da Série B? Como rolou essa conversa entre você e o elenco para domingo? A gente, assim, passou por esse período grande de reformulação, mas a base da equipe já tem ela em mente para a estreia. É o momento agora de mobilização de todos dentro do clube. Elenco fechado, assim, a gente pode dizer que não, mas é um elenco definido, né? Até porque pode acontecer alguma fatalidade aí de lesão, alguma coisa assim, tem a janela do meio do ano, mas para essa primeira perna aí da Série B, que é 15, 16 jogos, a gente já tem sim uma equipe definida. E como eu falei, dentro da própria competição, alguns jogadores vão se destacando mais que o outro, vai se encaixando melhor que o outro dentro da equipe, mas assim, dentro do clube a mobilização é geral para essa estreia contra a Ponte Preta. Bom, deixa eu só pegar essa resposta sua aí. Primeira perna, 15, 16 jogos. Como é que você está dividindo a Série B? Primeiros 8, primeiros 10, em termos de pontuação, como é que você está fazendo a desenho de planejamento para a Série B? Olha, Pedro, sinceramente, eu já fiz esses desenhos aí, mas no futebol brasileiro e mais do que nunca a gente vai entendendo assim, a Série B um pouco. Cada jogo você tem que encarar ele como uma verdadeira decisão. Não dá para fazer muito planejamento. Às vezes vai ter jogo que você vai dominar. De repente, você jogando em casa, você vai dominar e não vai conseguir vencer. Aí você, no próximo jogo que você imagina, vamos ganhar em casa, esse aqui talvez um empate serve. Às vezes, muda o contexto. De repente, o próximo jogo você tem que conseguir uma vitória fora. Então, assim, principalmente passa muito pela tabela. Nesse início agora a gente vai ter 3 semanas abertas, o que é bom para mim também, em razão de ter modificado muito o elenco, da gente ter essas 3 semanas abertas para trabalhar a equipe. Mas assim, a Série B chega um momento que você joga terça aqui em Salvador, vai sexta em Criciúma, depois volta aqui de novo e volta. É bem complexa assim, essa montagem aí de tabela. E então assim, sempre o próximo jogo, eu tento passar isso, sempre o próximo jogo é o mais importante, encarar cada jogo como uma verdadeira final mesmo, e lá na frente, e vai pontuando, chegar, como eu sempre falo, fazer os 45 pontos o quanto antes, que já garante a permanência, já te dá uma tranquilidade para você buscar o objetivo maior. A gente vai chegando na parte final, mas eu não queria deixar de fazer uma pergunta sobre 2 jogadores especificamente. Primeiro, o Mateuzinho, né, que foi um jogador que o Vitória investiu. O que você pensa desse jogador? E segundo, o Rodrigo Andrade, que está com o contrato acabando agora. Você pediu também para o Vitória insistir na manutenção do Rodrigo? Como é que é essa situação? Bom, o Matheus foi a última contratação, um jogador que a gente acompanhou, ele foi muito bem no Ipiranga, fez um bom campeonato gaúcho, um jogador também com a característica que a gente queria, de drible, próximo da área ali, perna esquerda também, trabalhar com o pé trocado para abrir corredor para o lateral, é importante você ter essas variações aí, eu acho que é um jogador que pode agregar bastante. E o Rodrigo Andrade, eu gosto muito, ele também é um jogador que a gente monitora há bastante tempo, no Guarani teve uma boa passagem, no início aqui no Vitória até pela juventude, né, cometeu alguns erros e acertos também, que é natural do jogador jovem, mas hoje está bem com a cabeça boa, maduro, tem sido um jogador muito importante no dia a dia e é um segundo volante que arrasta, que tira o time de trás, tem muita força. Eu acredito que é um jogador que vai ajudar bastante. Realmente tem essa questão contratual dele, que vence, ele vai conseguir jogar um turno e talvez mais 1 ou 2 rodadas. O clube está conversando com ele, tomara que chegue num acordo, mas caso não chegue, eu tenho certeza, pelo que ele está mostrando nesse momento de dia a dia, ele vai tentar fazer o melhor e vai nos ajudar muito nesse início. Vai embora, mas vai jogar. Vai ter que dar o retorno técnico antes, são fatos. No último momento, né? Já deixou o recado. Até quando tiver aí, vai mexer a camisa e vai jogar. É algo que, assim,
no futebol europeu é meio que natural. O jogador já sabe, daqui não vai renovar para a próxima temporada e ele cumpre ali até o final. Às vezes, de repente, acontece algumas situações aqui no Brasil que envolve, às vezes, empresário, aquela coisa toda. Mas o Rodrigo não. O Rodrigo ele está com a cabeça boa, tenho certeza que ele vai. Espero eu que ele fique até o final, mas se caso ele não ficar, nesse período aqui, pelo que a gente vem percebendo no dia a dia, ele quer sair bem do Vitória. Legal. Beleza. A última pergunta só para encerrar, aquela pergunta que todo treinador adora. Qual é o time titular para domingo? Que todo treinador adora responder vocês aí quase do mesmo jeito, né? Ainda tem 4 treinos para definir, mas assim... O Rodrigo Andrade vai jogar, posso adiantar para você aí. Giovani. Quem mais que eu posso? O Giovani possivelmente vai jogar. Mas Lucas Camisa 9, a camisa 9. Lucas, já adiantamos bastante já. O camisa Não, assim, 9. Como eu falei com você, a gente tem que... tá passando por um momento que a gente tem que manter uma base, mas ao mesmo tempo chegaram novos atletas. Então, eu estou tendo muito cuidado de não perder assim, aquilo que a gente construiu aí no início dos treinamentos, mas também não posso postergar muito a entrada desses novos jogadores. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.